são 2.000 pessoas antes do programa começar que estão no YouTube esperando a nossa live, a nossa transmissão, a quem estou aqui abraçando, agradecendo a sintonia e dando boa tarde a todos vocês no Rio Grande do Sul, ligados aqui na Band, no nosso programa Donos da Bola. Olha, Renato, tem que reverter. Dr. Paulo Luz, vice de futebol, hora de assumir o cargo. Hora de assumir o cargo efetivamente. São muitos assuntos. É claro que tem o Inter líder do Campeonato Brasileiro, o Grêmio patinando na competição, a derrota surpreendente para o Sport ontem na Arena e a nossa enquete interativa à sua disposição. No Twitter, @donosdabolaRS, sua participação sempre muito bem-vinda aqui conosco. De quem é a responsabilidade pela arrancada ruim do Grêmio no Campeonato Brasileiro? Grupo de jogadores, Renato ou dirigentes? Renato a gente engloba toda a comissão técnica, ou dirigentes. Jogadores, Renato, dirigentes, a quem você endereça a responsabilidade desta arrancada ruim tricolor no Campeonato Brasileiro? Vamos já com imagens dos melhores momentos de Grêmio 1 e Sport 2. Na minha opinião, o Grêmio foi surpreendido pela equipe pernambucana, que até então era a lanterna do Campeonato Brasileiro. Quero te ouvir, César Cidade Dias. Preocupante. Uma noite ruim do Grêmio que caminha junto com a péssima tarde de domingo contra o Caxias, quando a gente alertou aqui nesse espaço o que o Grêmio poderia fazer. Estou muito preocupado porque eu sei que trens grandes, como é o caso do Grêmio, quando perdem o trilho, precisam muito e de muito trabalho para retomar. O Grêmio entregou o vestiário para o Renato acabou criando algumas situações e criou desconfortos claros, como, por exemplo, a escalação ontem do Thiago Neves no jogo, quando não era momento para ele e o ambiente não parece o melhor. Por outro lado, eu sei da qualidade dos jogadores e eu acredito em reversão. Basta que se tenha humildade para entender que o momento não é bom. Quero te ouvir, Alex Bagé. Olha, Meneghetti, a enquete ela tem 3 perguntas possíveis, poderíamos colocar uma quarta, tipo assim, todas as alternativas estão corretas. Porque tem erro da diretoria que aparentemente não cobra, porque toda vez que a gente ouve a entrevista coletiva, seja do presidente Romildo, seja do Paulo Luz, e eu imagino até que do Klaus Câmara, porque ele não aparece, então eu imagino que ele tenha a mesma opinião. Ele não fala quase, então eu imagino que seja a mesma opinião. É abonando o que o Renato disse. E aí a gente pode pensar que tem culpa de jogador, e tem... Mas eu considero também que tem culpa principalmente do Renato. Porque o Renato está mostrando um campeonato brasileiro que ninguém está vendo, o Meneghetti. Uma hora tem a justificativa porque tem preservado, daqui a pouco tem... Vamos resumir uma situação. O Campeonato Gaúcho, a última partida, o Grêmio já tinha perdido para o Caxias. Então o Grêmio vem de uma sequência que em 2 jogos, contra o Caxias e contra o Sport Recife, o Grêmio conseguiu perder os 2 com um detalhe, jogando dentro de casa. Foi surpreendido? Claro que foi surpreendido com gol aos 5 minutos. Mas será que o Grêmio não tinha um poder técnico, pelo menos, ou quem sabe de vontade, para poder reagir? E o Renato ontem disse de novo, calma, com o André vocês também falavam isso sobre o Thiago Neves. Ou seja, o Thiago Neves hoje ele já é referência, ele não é mais o cara que entra no lugar do Jean-Pierre. Ele é o cara que começa e que o Jean-Pierre fica no banco. Eu voto na alternativa do Renato. João Batista Filho, quero te escutar. Eu também vou votar na alternativa do Renato, mas eu tive que fazer uma listinha aqui para comentar esse jogo, porque não dá, é muita coisa, gente. Olha só, a gente vai citar na sequência, inclusive, o Renato falando sobre isso, mas eu já quero abrir aqui a porteira sobre esse negócio. O Grêmio teve 31 chutes a gol e só 7 foram na casinha. O Grêmio deu 55 cruzamentos e 41 desses 55 foram errados. O Grêmio teve 73% de posse de bola e alguém lembra de um grande abafa que o Grêmio fez? O Thiago Neves foi a surpresa e o Renato fala na entrevista coletiva como se o Thiago Neves tivesse assim, feito grandes oportunidades. Não, o Thiago Neves foi abaixo do esperado. Eu sei, a gente já falou no bastidor, o Thiago Neves foi a melhor exibição da história dele com a camisa do Grêmio. Foi! Só que a melhor exibição da história do Thiago Neves com a camisa do Grêmio até agora é extremamente suficiente. Desta vez ele tentou, ele brigou, ele foi atrás, ele correu atrás da bola. Só que isso é pouco. Aí, bom, daqui a pouco se ele vai começar na sequência, beleza. Só que nós estamos em final do ano, final da temporada quase, entrando numa reta final. Vai lá, Cortez, o custo-benefício do Cortez, Meneghetti, é terrível. O custo-benefício do Cortez. O Cortez é o seguinte, é o lateral que dificilmente vai na linha de fundo fazer algo produtivo e que, cara, assim, ó, não fiz a estatística.
Mas de 5 jogos, Estudasse para vir criticar o Grêmio. É isso aí que eu dizer. Com Estudar. certeza também. O banco de cidade 10/7, né? Lucas Silva, segundo jogo que o Lucas Silva foi abaixo. A gente tem que começar, mas ele tem crédito, tá? Um baita jogador. Diego Souza também foi apagado. Os únicos que se salvaram, Orejuela, concordo contigo, César. O Orejuela não é titular, ele é muito titular, muito titular. Terminado o programa João Batista Filho, um repórter nacional aqui no Espaço Local. Baldassi, o que tu tá fazendo aqui hoje, Baldassi? O que tu tá fazendo? Você te perdeu, é isso? Não, eu tô aqui como analista de futebol. E eu tenho, aliás, um dos melhores que esse estado já teve. Olha a cara de feliz. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Primeiro, assim, que eu estou estupefato. Eu ainda estou tentando assimilar algumas coisas desse programa. Esse programa tem alguns momentos históricos. E nós tivemos na terça-feira passada um momento histórico que foi sublinhado ontem. Foi um programa em que 2 integrantes desse programa, que eu não vou citar os nomes, mas casualmente está um de cada lado meu aqui. Os integrantes desse programa definiram o seguinte. Eu recebi recado de todos os lados em relação a isso, porque foi histórico. Já são 5 mil só na nossa live Eles agora. definiram o seguinte. Eles definiram que o Grêmio tem mais chances de ser campeão brasileiro que o Inter e argumentaram. E a argumentação deles é para colocar no mural, é para nunca mais esquecer no jornalismo esportivo gaúcho. A argumentação do Bagé e do César Cidade Dias era a seguinte. O Inter tem menos chance de ganhar o Campeonato Brasileiro porque tem menos a crescer. Porque é líder, né? Não vai crescer para lugar nenhum, já é líder. E o Grêmio, o Grêmio tem muita chance de ser campeão brasileiro porque está muito mal e tem mais espaço para crescer. E tá mal. Esse é o momento histórico do jornalismo esportivo do Rio Grande do Deixa eu Sul. só te lembrar uma situação. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas. Mas se eu fosse tu, aproveita, porque são as poucas comemorações, são essas pequenas porções que tu tem tido de felicidade. E tu não está comemorando a liderança do Inter. Eu quero aumentar a aposta. Almoço e jantar. Tu apostou como tu me chamou para uma aposta que o Grêmio chegaria na frente do do brasileiro. Uma janta. Eu quero botar um vinho caro nessa janta. Ok. Português, Tem mais um vinho caro. Chileno. Mais um vinho caro. Eu preciso beber o vinho caro do Alex Bagé nessa janta. Assim, deixa eu só colocar de novo aqui, Paulinho Pires. Já são 7 mil na nossa live no YouTube, é um negócio impressionante. Depois a gente... 8, então. A gente não sabe por que o programa repercute tanto. Tem mais gente que nós temos muita uma cidade. audiência no canal aberto, em todo o Rio Grande do Sul, e a nossa live no YouTube que vai mundo afora. E é claro, aí a gente dá a notícia aqui e a concorrência faz o famoso chupa-press e daqui a alguns dias vai dando essas notícias, vai reverberando aí, vai espalhando pela mídia digitalizada ou impressa. Chupa-press. Chupa-press. É um modelo de fazer jornalismo, entendeu? Tu fala ou Ctrl-C, Ctrl-V. Tu pega os que os caras dizem lá e tu espera passar alguns dias, tu não vai dar hoje de tarde. Tu dá daqui uma semana como se ninguém tivesse visto. Só que com 8 mil pessoas no YouTube, mais a transmissão em canal aberto, não tem como, né? É um negócio impressionante. Bota aí a interativa, Paulinho. Bota aí a interativa e eu vou responsabilizar. Nós estamos responsabilizando aí, querendo saber quem você responsabiliza no nosso Twitter, @DonosDaBolaRS, pela arrancada ruim do Grêmio no Campeonato Brasileiro. Jogadores, Renato, dirigentes, estou responsabilizando os dirigentes, entenda-se especialmente Paulo Luz, que é o homem do futebol, e o Klaus Câmara, que é o executivo do futebol. Por quê? Tu vai na direção e não no Renato? Eu vou na direção. Esse teu chopp é bom pra gelado, caramba. colarinha bem tirado e tal. Não. Porque o Renato é um bom gestor de vestiário. Alguém falou, acho que foi o César, que o Grêmio entregou o vestiário pro Renato, e que bom que faça isso. Porque se entregar o vestiário pro Klaus Câmara ou pro Paulo Luz, bom, aí sim eu vou ficar preocupado. Aí eu acho que a situação fica tenebrosa. Mas é só no vestiário. E o Grêmio fez mais do que isso, César, na minha opinião. Entregou o departamento de futebol todo para o comando do Renato. Quando o Grêmio perde jogadores titulares, que são definidores, que têm capacidade para definir um jogo, como o Caio Henrique, especialmente o Everton, e suplanta, começa a suprir isso com vários jogadores que até podem ser bons jogadores. O Everton, jogador nota 6, 6,5. O Robinho do Cruzeiro também, 6, 6,5. Mas talvez o Wellington, quando o Luiz Fernando Botafogo, este eu acho que é abaixo, quando começa a rechear o seu grupo desses jogadores, eu acho que quem está mandando é o Renato. E eu quero que o Renato mande no time do Grêmio e no vestiário, e eu até aplaudo isso. Mas quando o Paulo Luz se omite, bate palma para qualquer resultadinho do Grêmio, ou no gauchão, quando perde para o Caxias no jogo decisivo, ainda que conquiste o título, ou quando empata com o Vasco da Gama, ou quando perde para o Ceará, o vice-futebol do Grêmio está aplaudindo, está satisfeito, está confortável, ele acha que é normal isso. Então eu vou dizer para ele, doutor Paulo Luz, assuma o cargo que o presidente Bolzan lhe delegou. Assuma hoje. Faça uma reunião hoje à tarde com o grupo de jogadores, com a comissão técnica e diga só uma frase. Moçada, tá ruim? Tá bem ruim.
Assim, Essa é a minha Meneghetti, posição. eu tenho uma ponta para falar. A gente dá um espaço para o Paulo Luz que outros dirigentes nunca tiveram na história. Porque a gente tem um jogo do Grêmio, o Grêmio lá atrás, 38% de aproveitamento, um começo, uma arrancada preocupante. Já vou começar a decretar aqui, tô dizendo agora, sexta-feira, dia 4 de setembro, ao 12h41, e assumo as minhas palavras. Tá? Ninguém tem bola de cristal, mas a leitura que eu faço é que acabou o Campeonato Brasileiro para o Grêmio de título. O Grêmio vai brigar no máximo por um G4. Calma. Estou falando agora. O Grêmio não ganha o Brasileirão. Por um motivo. Só tem uma coisa que eu tenho dúvida, que aí eu não quero que aconteça, porque eu acho que o Grêmio vai muito bem nas Copas. Se o Grêmio cair muito cedo na Copa Libertadores e Copa do Brasil, aí o Grêmio foca no Brasileirão e com titulares pode ganhar. Porque assim, o Grêmio só poupou uma vez os titulares neste campeonato. A média histórica do Grêmio é poupar com o Renato 10 vezes o time titular. Então tem mais 9. Quantas rodadas ainda tem para disputar? Ontem não poupou e ontem perdeu. Não, mas a tendência é que tu vai perder se tu não estiver focado. Ô, César, o Brasileirão, para título, acabou. G4 é o que o Grêmio vai conseguir. Essas frases, sabe o que vale isso? Só pra gente te trollar se ganhar. Tudo então, bem, mas não é uma tem leitura relação. do fato. Tudo bem, mas uma leitura completamente em cima do machismo. Deixa ele ter a opinião dele, ô Mas César. eu deixo dar ele ter a opinião que ele quiser. Ele veio com um tratado para criticar o Grêmio nesse programa hoje. Não estou entendendo. Não, o ele César era é do incrível. Sistema Azul e agora ele está na Mas deixa eu O dizer uma coisa pra ti. César é um cara incrível, caro telespectador. Sabe por quê? Ontem, antes do jogo, que tava tudo mais ou menos, dele um pau de rei no Grêmio. Aliás, aí hoje, o Bagé disse aqui ontem, disse ou não disse, não sei se você textual, Bagé, me corrige, literal, que o César estava fazendo crise no Grêmio, é Claro, isso? exatamente. E agora? Não, mas é que tá. Mas, bom, como o Baldasso disse, se o JB tem o direito de dar a opinião dele, o César também tem direito de dar dele. Então, Tu deu nos dedos dele, eu tô assim, o César veio aqui para fazer crise no Grêmio. Não, eu chamei a atenção ontem. E a preocupação do César até tinha me alegrado, justamente porque o fato de ser gremista ou ser colorado, com exceção do Baldasso, mas o Baldasso não faz por maldade. O Baldasso, eu já falei várias vezes, ele não entende futebol, então o Baldasso... Eu acho legal que tu às diz vezes isso parece- do lado dele, né? Não, mas Do lado. o Baldasso... Hoje eu tô aqui só pra me divertir. Hoje eu só quero me divertir. Pode falar o que cara, tu quiser. o Baldasso largou o jornalismo e hoje trabalha com entretenimento. Isso Mas, aí. Basicamente mas é o isso. Baldasso sabe, eu adoro o Baldasso, é meu amigo, é um dos meus amigos, um dos poucos amigos que eu tenho no jornalismo. Tem um monte de falso aí, mas o Baldasso é meu amigo. Não. Já desabafei. Mas agora sentindo mais leve. Não, eu fico me coçando, já fica rec quando o cara faz aqui. Fica o barulho fazendo. Eu quero falar do Grêmio. Mas, senhores, fora de brincadeira, o que mais chama a atenção, Meneghetti, é que esse discurso do Renato, o Renato ele tenta buscar alguma justificativa que não condizem com o momento de maneira nenhuma. Sabe, aquela cortina de fumaça que o Renato joga num lado e ele leva a entrevista para o outro. Ontem ele falou, na hora que perguntaram sobre o VAR, ele falou do Inter. Renato, cuida do Grêmio nesse momento, porque quando tu tá com aquele espaço para, de repente, tirar uma onda, que é o que a gente faz aqui com o Baldasso, quando a gente está bem, vai lá, amassa o Baldasso, só que hoje a gente não pode fazer. Tu tá roubando E o discurso ontem- do Baldasso. Não, e Seu ontem... discurso tem que ser do Baldasso. Mas aí Renato, que tá... cuida Exato. do Grêmio. Ontem, nós todos vamos para as nossas redes sociais, lá para o YouTube, para trocar uma ideia com a galera. Eu fico, Bagé, te prepara, amanhã tu vai ter que aguentar o Baldasso. Cara, eu não queria pensar no Baldasso ontem. E as pessoas ficam lembrando. E isso é culpa do Renato, do discurso do Paulo Luz. E eu tô batendo numa tecla há algum tempo. Eu preciso ter uma declaração do Klaus Câmara. O Klaus Câmara é diretor executivo remunerado do Grêmio. Porque não é o Thiago Neves, por exemplo, não foi coisinha do Paulo Luz, porque ele nem estava no Grêmio. Foi coisa do senhor Klaus Câmara. E esses jogadores, o Luiz Fernando, o Robinho, a gente está botando muito no colo do Paulo Luz porque o discurso dele não condiz com o que a gente quer ouvir. Mas o Klaus Câmara precisa aparecer e dar resposta. Mas o Robinho Quero ver é o César, presidente fez comigo. crise no Grêmio ontem. Não, pois é, ontem eu cheguei, primeiro fiquei muito preocupado com a frase do Bagé, eu respeito muito a opinião do Bagé, quando ele disse que eu estava fazendo crise no Grêmio. Aí Tem uma mágoa aí, Bagé, cheguei tem em uma casa mágoa. ontem e fui ver o programa. Cheguei... Tá com o tempo vou ver. livre, tranquilo? Sim, Vou na sombra. Vou ver o programa. Não, é que Os a filhos gente- estão criados, não tem mulher pra encher o saco. É isso aí. Tudo é verdade. Tudo é verdade, eu sei. Tá com o burro na sombra, ganhando bem. É, isso mais ou menos. Mas a questão... O teu canal no YouTube bombando, César Cidade Dias falando de Grêmio. 55 mil. Impressionante. Sabe qual é a meta dele? É atingir o Baldasso. Ele quer buscar o Baldasso. Por isso que o Baldasso fez um projeto dos 200 mil. Está na hora da gente passar o Baldasso. Nós temos 55 mil, falta Boa, quantos? Falta boa. 130. Pegou no coração dos gremistas. Mas os gremistas vão lá. Agora, Não, a mas questão... ontem, eu vou fazer intriga aqui. Ontem o Bagé fez uma live também. Tinha 4 mil pessoas simultâneas. César. Mas Já meteu. Aí eu cheguei... Vamos me tirando para Bragantino, eu vou passar vocês todos. E aí eu cheguei, eu quero que me passe, eu torço para todos, mas eu cheguei ontem sério mesmo e fiquei preocupado, porque eu acreditava naquilo que eu estava falando ontem. Que era,
claramente um Grêmio não entendendo o caminho que estava tomando. O caminho que o Grêmio estava tomando. Quando tu perde um jogo como aquele para o Caxias, tu não pode tirar aquele jogo como algo, uma fotografia pontual de um fato, como se nada tivesse acontecido. O Caxias é da Série D. Ontem o Renato na coletiva disse, nós não enfrentamos hoje um time da Série C ou Série D. Hoje não. Tinha sido com o Sport, no domingo tinha enfrentado e tinha perdido. Então quando a gente faz isso, e aí a gente tem que chamar, e eu sou gremista, e eu sofro, e eu estou sofrendo nesse momento, pelo seguinte, quando termina um jogo como aquele de ontem, onde o Grêmio apresenta 1000 problemas, em todos os aspectos, escalando mal, mexendo mal, fazendo quase um bando de jogadores, de bons jogadores é verdade, mas no final do jogo indo para cima, como se aquilo fosse um jogo de solteiros e casados, me preocupa quando no final desse jogo, a única solução para o Grêmio, que é a palavra dos dirigentes, a gente termina com a frase do Paulo Luz, chamando ou trazendo uma informação de que o Grêmio vai contratar através de uma... Nós vamos mostrar isso no programa. Mas eu queria, só pelo Paulo Luz, a gente vai rodar essa que é impactante, né, do reforço, que ninguém descobriu que vai impactar a imprensa. Teve uma pergunta, eu preciso fazer uma correção aqui, porque eu sou repórter, acima de tudo. Teve uma pergunta de um repórter querendo saber sobre o desempenho do Grêmio e o Paulo Lúcio disse, não, sobre o desempenho do futebol não posso falar. Mas ele é um vice de futebol, o que esse cara vai falar? O vice de futebol tem que analisar. Ele disse, isso é para a opinião pública, para o Renato, para vocês da imprensa. Não, desculpa. A avaliação do departamento de futebol, você está jogando, pode até dizer loucuras, não tem problema. Você pode dizer que o Grêmio foi melhor do que o Sport e merecia ter vencido de 5-2, não tem galho. Mas como vice de futebol, tu tem que dar análise do vestiário. Se o vice de futebol vai para a entrevista depois do jogo, é para justamente analisar o desempenho do time. Claro. Não tem nenhum outro motivo para ele ir para lá. Não pode falar sobre a relação do Grêmio com a OAS, da compra da Arena, né, no caso Ronaldinho Gaúcho, não é para isso que ele está falando lá, né? Tiger Junk, Renato, vamos falar. Boa tarde. Boa tarde, Meneghetti. Boa tarde a todo mundo aí da bancada, pessoal que está nos assistindo em casa. Bom, Renato, o Grêmio está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro, né? Uma arrancada muito ruim nesse início de Brasileirão. Mas o Renato, ao que parece, está gostando do desempenho. A gente faz aqui, traz a fala do Renato na entrevista coletiva pós-jogo, analisando o desempenho do Grêmio e esse início de Brasileirão. Vamos conferir. O Grêmio vem bem no Campeonato Brasileiro, tirando a não ser a partida de hoje. Aí as pessoas falam que os resultados não são bons. Aí eu gostaria de saber, lógico que todo mundo quer ganhar, mas o que é bom então? O que é bom? Quando eu falei assim em termos de cavalo paraguaio, ninguém quis ofender A, B ou C. Eu estou falando que todos os anos, e muita gente achou que eu estava dando indireto para o Internacional, com o Patrick falou aquilo, não tem nada a ver com o Internacional, nada a ver mesmo. Agora, todos os anos, eu vejo muitos times grandes dispararem. Só que lá no final, quem chega é o Grêmio. E o Grêmio disputando sempre 3 competições. O Grêmio tem chegado. Então, não me preocupo no início do campeonato. Estou satisfeito. Nós estamos com 7 pontos. Nós estamos com um jogo a menos. Estava todo mundo elogiando a equipe do Grêmio. Aí perdeu. Ninguém é bom. Ninguém presta porque não ganha 5, 6 partidas, porque não faz gols. Nessa hora tem que ter muita calma. Quando, Renato? Quando que o que você disse aconteceu? Que na hora H quem chega lá na frente é o Grêmio. Quando que o Grêmio disputou o título do Campeonato Brasileiro nessa sua passagem agora? Passagem vencedora, Copa do Brasil, Libertadores, 3 vezes o Gauchão. Mas quando? Tem que dizer isso. E outra coisa, se o Renato disse que não foi para o Internacional, então seria bom ele dizer para quem foi. Claro. É pro Flamengo, é pro Palmeiras, não é pro Inter, é pro Atlético Mineiro. Fica mais fácil. Senão a gente fica dizendo assim, tem muito jogador do Grêmio que tá abaixo. Não, a gente dá os nomes aqui. O Thiago Neves, por exemplo, está abaixo. A gente dá nome e sobrenome. Pronto. Fica mais fácil. Acho que seria mais correto da parte dele e não fica o subentendido no ar. É que as justificativas estão esvaindo também. Porque o Grêmio jogou ontem contra um time que até o jogo contra o Grêmio, ele era... o orçamento mais baixo dos 20 clubes, ele vai continuar sendo, né? Não mudou. Mas ele era o lanterna. O Grêmio tomou um gol 5 minutos, o Grêmio não empatou o jogo para depois tomar o 2. O Grêmio tomou o 2-0 para depois descontar com o PP. Não tem mais justificativa. O Renato está dizendo que tem um jogo a menos, que tem 7 pontos, que no final das contas ele chega lá na frente, o que não é verdade. Só que o Renato tem que explicar e falar diretamente com o torcedor o que está acontecendo. 2016, o Grêmio faltando 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, estava a 17 pontos do líder. 2017, 10 rodadas para terminar, 9 pontos do líder. 2018, faltando 10 rodadas para terminar, 5 pontos do líder. 2019, faltando 10 rodadas para terminar o campeonato, 23 pontos atrás do líder. Nunca disputou o título. O Grêmio nunca
chegou. Eu tô colocando 10 rodadas, isso não é nem na reta final lá. Tá? Mas essa que estava 5 pontos estava na briga. 5 pontos em 10 rodadas você não tira. Tu não tira. Na reta final do campeonato, Eu tu não tira. discordo, eu tô com o César, eu acho que dá pra tirar. Essa aí eu até entendo, as outras, 23, 17, agora 5 Mas que lugar o pontos. Grêmio terminou no Mas, ano? gente, Que lugar terminou nesse ano que tava 5 pontos? Tem que ver aqui. O lugar terminou por Os últimos 3 anos o Grêmio foi quarto Meneghetti, colocado. Não, quarto o Renato, colocado. o Renato continua utilizando dos mesmos subterfúgios de sempre quando tem que explicar um momento negativo do Grêmio. O Inter. Você já viram alguma vez o Renato dizer eu errei? Alguma vez na história vocês viram numa coletiva o Renato dizer eu errei? É sempre a culpa dos jogadores, é sempre transferência. Ele perde para o Caxias e ele faz a piadinha com o Inter. Sim, era para o Inter, que o Inter é cavalo paraguaio. Claro. Ontem ele chegou a comentar um pênalti do jogo do Inter, cara. O Renato ontem, para explicar o vexame para o Lanterna no campeonato, chegou a utilizar o pênalti do jogo do Inter, que ele acha que não aconteceu. Ele vai para todos os lados, menos explicar onde ele errou. Olha o que a tabela mostra. O Grêmio, com a mesma quantidade de jogos do Botafogo, ele tem a mesma pontuação do Botafogo. O Botafogo é o primeiro na zona. O Bahia, que tem a mesma quantidade de jogos do Grêmio, que acabou de demitir o técnico por insuficiência técnica, tem um ponto a mais que o Grêmio. Então essa leitura não é fazer terra arrasada. Eu discordo do JB, eu acho que dá inclusive para ser campeão. Agora, ele vai ter que fazer algo diferente do que ele está fazendo. Só que não tem como justificar esses números que a gente acabou de botar na tela. Também Não tem acho que justificativa. dá pra disputar o título. Acho até que dá pra ser campeão. Não acho. Dá pra disputar, Até mas dá. cada vez o Grêmio vai ficando mais distante Mas disso, claro, né? A é cada rodada. que ele precisa falar o que um português, vocês- claro, porque ele está ficando para trás na tabela. Ou será que nós vamos chegar à conclusão que o Botafogo, o Curitiba, o Sport e o Bahia tem mais time que o Grêmio? Bagé, tem coisas, César, que tu faz leituras. Eu não gosto de fazer, eu odeio palpite, quanto é que vai ser o jogo, eu não tenho bola de cristal, eu não gosto dessas coisas. A gente faz aqui Fez porque... um a pouco aí, mano. Futebol... Não. Fizeste um a pouco. Calma. Quando a gente faz palpite, é entretenimento. Eu estou fazendo uma leitura do fato. A minha leitura é, o Grêmio no final de semana já deve poupar. Essa é a tendência, pelo menos, tá? O Renato já deu essa luz. Atlético Goianense fora de casa. Tá, essa é a tendência do Grêmio Olha lá o poupar. lugar do Atlético na tabela, ó. Tudo bem. Penúltimo colocado. O Grêmio tem... O histórico mostra que nos últimos 2 campeonatos o Grêmio poupou 10 vezes o time titular em 2018 e 12 vezes em 2019. Então tem mais pelo menos 9 vezes que o time vai ser poupado. E agora, daqui a 3 rodadas, começa a Libertadores e depois vem Copa do Brasil. A gente sabe como o foco do Grêmio desvia. Cara, todos os indícios mostram que o Grêmio, de novo, não vai disputar esse Brasileirão. Mas dessa vez, eu vou confessar para vocês, não estou nem um pouco preocupado. Eu estou preocupado com o rendimento. E tem uma palavra, Bagé, especialmente para o Bagé, que o Grêmio precisa colocar no vocabulário mais uma vez. Chama-se humildade. Entendam que o momento não é bom. Esse é o início do recomeço. O início do recomeço, por incrível que possa parecer a frase. Humildade. E a gente pode trazer, Meneghetti, a história um pouco para ensinar isso. Quando as pessoas acham que a solução dos problemas está somente nelas, elas dão errado. Nós tivemos esse exemplo com o Grêmio em determinado momento, tivemos esse exemplo com o Internacional, e não tem nenhum tipo de flauta aqui. Nós sabemos quando um dirigente olha e diz assim, eu vou lá e eu resolvo porque eu sou bom. O Grêmio está vivendo esse mal com o presidente Romildo e com o Renato. Eles acreditaram, não sei quem contou para eles, que o Grêmio só venceu por causa deles. E aí a humildade se separou muito desse processo. O Grêmio precisa obrigatoriamente colocar a palavra humildade e dizer o seguinte, o momento não é bom. Por que não é bom? Nós sabemos, e aqui não mudou a opinião de ninguém, eu tenho certeza, o grupo do Grêmio é bom sim, o grupo do Grêmio tem bons jogadores sim, mas se não colocar a humildade antes do trabalho, não vai sair disso. Vai sempre no final de um fracasso dizer, a bola vai voltar a entrar a qualquer momento. Sabe o que custava, eu fico pensando assim, sabe, num português bem claro, o que custava chegar o Paulo Luz, e a gente tem que falar do Paulo Luz porque é ele que está indo para a coletiva. Se fosse o Klaus Câmara, que nenhum torcedor do Grêmio sabe quem é, mas é o diretor executivo remunerado do Grêmio, ele ganha para trabalhar para o Grêmio, mas ele não aparece em lugar nenhum para não assumir nenhum tipo de responsabilidade. Porque a gente precisa perguntar nas coletivas também, Klaus Câmara, nós precisamos perguntar sobre o contrato do Thiago Neves. É possível daqui a pouco mudar ou ele vai fazer mais esses 3 jogos que ele só precisa fardar, ele não precisa nem entrar em campo, ele assina a súmula e ele ganha esse bônus. O Meneghetti,
O que custa chegar um dirigente e dizer assim, não, rapaziada, olha só, a gente sabe que o momento não é bom. Eu não estou dizendo que o cara vai dizer assim, não, o Renato é um maluco, nada do que o Renato falou eu concordo. Tem várias maneiras de você usar a habilidade com a língua portuguesa para poder atingir uma determinada pessoa. Por que não pode chegar e dizer assim, não, torcedor, sabe por quê? Porque o Grêmio teve no máximo, ficou entre 5 e 6 mil sócios que deixaram de pagar mensalidade durante 4 meses que eles não têm direito a ir a futebol. Então isso é uma torcida que está sendo parceira. Eu recebi um recado de um telespectador nosso que eu me emocionei. O cara disse o seguinte, Bagé, eu ganho R$ 1.200, eu tenho 2 filhas e a minha mulher não trabalha porque tem que cuidar das minhas filhas. Eu sustento a minha família com R$ 1.200. E eu comprei agora, estou com a maior honra porque eu parcelei, eu arrepio de contar, eu parcelei a camisa do Grêmio. Para ele ver o Thiago Neves entrar em campo e andar. E para ouvir o Renato dizer que está tudo certo. Aliás, sobre o Thiago Neves, tá, Igor Jank? Pois é, isso que o Bagé falou sobre o contrato do Thiago Neves foi questionado ontem para o vice de futebol, Paulo Luz. Matheus Dávila, nosso repórter, fez essa pergunta. E o Matheus Dávila questionou exatamente se essa informação do contrato do Thiago Neves ser renovado automaticamente, ela procede. Paulo Luz disse que não pode falar sobre o contrato do jogador porque tem cláusulas de confidencialidade. Mas disse que o departamento de futebol está analisando a situação do Thiago Neves para renovar e que isso pode avançar nos próximos dias. Sobre Renato também foi questionado sobre a atuação do Thiago Neves e sobre o porquê ele escolheu o Thiago Neves para começar a partida, mantendo o Jean-Pierre no banco de reservas, mesmo com as amostras do Thiago Neves não terem sido boas ao longo dos últimos jogos. E a resposta do Renato foi a seguinte. O Thiago ele faz parte do grupo do Grêmio. Eu já falei para vocês que a gente vai rodar um pouco o grupo, para alguns buscarem o ritmo de jogo e para a gente ver todos os jogadores tendo suas oportunidades. Então, praticamente foi a primeira ou a segunda vez que o Thiago começa, depois da pandemia, a primeira vez. Ele tem se dedicado nos treinamentos, tem treinado bem e era a oportunidade dele de começar uma partida. Na minha visão, ele tem muito a dar ainda, mas todas as oportunidades praticamente que o Grêmio teve no primeiro tempo foram nos pés dele. Então, aqui no Sul, quando um jogador... Foi assim com o André também, né? Quando vocês acham que um jogador não rende, vocês começam a massacrar esse jogador. Quer dizer que o GPR não tem se dedicado aos treinamentos, é isso? Essa é a leitura que eu faço. Pois porque esse foi o primeiro caso. Na verdade, a crise, e aí a gente tem que entender isso, elas começam muitas vezes antes do jogo começar. Elas têm um início, muitas vezes, na escalação do time. Quando surge o nome do Thiago Neves à frente do nome do Jean-Pierre, todos disseram, o que aconteceu? Aí, naturalmente, tu vai pro jogo para torcer. O que tu quer é torcer e acreditar que aquilo aconteça. Quando o Renato faz a referência, as chances de gol estavam nos pés do Thiago Neves, ele não está errado. É verdade. Só que ele errou todas. Ele errou todas. Por quê? Porque o jogador que está ali com a camisa 10, que bota o pé dentro da área, as bolas vão surgir para ele. E o Thiago Neves errou todas. E aí o torcedor tem que ter razão. Tem que respeitar a palavra do torcedor. Isso que o Bagé contou há pouco da paixão lá do torcedor do Grêmio, tem que ser escutado. Nós temos um problema hoje, nós conversávamos, o Meneghetti, eu e o Diego Casagrande hoje. Hoje nós temos uma grande dificuldade, Meneghetti. O torcedor está longe do clube. O torcedor não pode vaiar. Vocês têm alguma dúvida de que se tivesse 30 mil torcedores ontem na Arena, na hora da escalação, quando o GPR sentou no banco de reservas e o Thiago Neves estava no campo, que a vaia não ia pegar? Aliás, eu acho que ia pegar a vaia domingo, tá? O Grêmio ia ser campeão gaúcho da volta olímpica e ia ser vaiado. Exatamente. Claro. E isso não pode fazer com que o clube fique alienado à realidade do torcedor. Esse clube só existe por causa disso. Por causa disso. E hoje existe uma bolha claramente colocada em cima das palavras das pessoas como se fosse uma verdade. Mas essa verdade está sendo discutida no espelho e isso está errado. Ô César, eu acho que há também uma espécie de uma ação entre amigos, entre o departamento de futebol e o vestiário gremista, onde não há cobrança. Quando a relação é de ação entre amigos, né, em que talvez o Renato é o maior ídolo da história do clube, mas ainda é enxergado pelos dirigentes como ídolo e não como um profissional que comanda o futebol, eu acho que isso aí desmancha a cobrança. Aí tu inibe a cobrança. E aí, sem cobrança, não tem como progredir. Vocês lembram, vocês vão lembrar, né? Mas é uma figura de linguagem.
Vocês lembram quem foi o único cara de todo o corpo diretivo, a cúpula diretiva do Grêmio, que até hoje o Renato deu uma porrada numa entrevista? Lembram quando ele disse, não, aqui no CT cuido eu, e lá do outro lado, Carlos Amodeu, que é o CEO do Grêmio. Eu estou chegando à conclusão que o único que não brilha os olhos pelo Renato é o Carlos Amodeu. Porque foi o único que o Renato contestou até hoje. Isso é um Vai falar que até o Klaus está nessa barca de tratar o Renato como ídolo? O Klaus dos olhos odeia, brilhando, né? mas eu falo olhando para a câmera. O Klaus Câmara talvez seja o que os olhos mais brilham pelo Renato. Tanto que ele não aparece para assumir alguns compromissos que ele tinha que assumir. E o Amodeu tem ótimos serviços prestados ao Grêmio, afinal de contas. A gestão financeira do Grêmio é uma das poucas coisas. Isso que vai salvar o Grêmio. Mas que tá muita coisa que nós mesmos aqui jogamos só no colo do presidente Romildo, passa pela caneta do Amodeu. É pelo Amodeu. O Amodeu, inclusive, foi recentemente chamado para dar uma palestra para executivos, no curso de executivos da CBF, mostrar um modelo de gestão financeira do Grêmio, que mesmo em meio à pandemia, e aí já vai uma informação, o Grêmio consegue ter superávit, e aí alguém vai dizer, mas o JB disse que pegou empréstimo, né? Com a venda do Everton Cebolinha, o Grêmio, paga os empréstimos bancários, está quitando. Tem que ter dinheiro para pagar o Thiago Neves. Tudo bem. Isso. E com a venda do Everton Cebolinha, o Grêmio está quitando tudo que devia para os jogadores. Está em 10º, não sei o que, da tabela. Bom, mas é que... Esse é o número que interessa nesse momento. Olha só, Meneghetti. Não, peraí. Não esquecer o jogo. Meneghetti, mas o campeão do balanço. Cada um, assim, ó, vou te mostrar como é que nós, gestores... O torcedor do Grêmio está indignado com o time hoje e tu quer trazer balanço. Vou te mostrar como chegou o economista. Não, nós gestores colocamos cada um na sua engrenagem. Aqui na Bandeirantes, cada um faz sua peça, a não ser o João Batista que corneteia todo mundo. Mas tudo bem, cada um trabalha do seu... Assim, lá no Grêmio. O Amodeu faz muito bem as finanças, o Renato não está fazendo bem o futebol. Só que tem um cara do outro lado lá, ou na nossa live do YouTube, ou na telinha, que está indignado com o time do Grêmio hoje. O cara não quer saber de balanço, o cara quer ver o balanço. Sabe qual é o balanço que ele está vendo? É o Grêmio balançando na tabela cada vez mais para baixo. Esse é o balanço que ele está preocupado. E eu concordo contigo, só que existe uma situação que a gente pode criar a relação desse trabalho administrativo que eles estão fazendo. Isso é que pode tirar o Grêmio dessa situação. Porque se o Grêmio não tivesse o suporte... Mas não domingo contra o Atlético Goianiense, não. Aí é que tá. No médio prazo. O que pode salvar o Grêmio hoje? A gente vê claramente que o ambiente do Grêmio começa a não entender por que está perdendo. Claramente a gente vê, sobretudo por falta de humildade. O que salva? A capacidade administrativa para poder... Nós sabemos por que o Inter caiu. O Baldassi em silêncio durante quase 10 minutos. Por que o Inter caiu? Sabe por que o Inter caiu? Capacidade administrativa, só que é o seguinte, eu não vejo ninguém fazer uma reflexão sobre o que a saúde financeira do Grêmio tem revertido em contratações nos últimos 2 anos no que diz respeito à qualidade das contratações. Olha o nível das contratações do Grêmio dos 2 últimos anos. O Grêmio trouxe a geriatria do Cruzeiro da Série B. O Orejuela é bom jogador, o Lucas Silva eu acho um bom jogador também, o Vanderlei eu acho um bom goleiro. O Grêmio manteve por 1 ano um jogador ganhando R$1,5 milhão por mês, que todo mundo sabia que ia dar errado, e pouco se fala sobre isso, que foi o Diego Tardelli. E ainda o JB Filho bateu palma para rescisão de contrato, porque só ia gastar 20 milhões na rescisão de contrato. Então, assim, agora ele vai explicar todo o contrato Tardelli. Agora ele vai explicar o contrato Tardelli desde que nasceu. Não adianta ter saúde financeira se tu faz bobagem com o dinheiro que tu tem. Bom, a solução, além do que está dizendo o César e o balanço que o JB está dizendo, que o balanço é maravilhoso do Grêmio, ok? Palmas para o balanço do Grêmio. A solução está, mais uma vez, no departamento de futebol, Paulo Luz, que deu ontem uma luz do que, não é uma brincadeira, uma luz do que vem por aí. E eu acho que esta é a solução. Vamos ver, Tago. Contratações que serão manchetes nacionais, que surpreenderão a opinião pública. Foi o que disse Paulo Luz na entrevista coletiva. E vamos ver o que ele vai anunciar na sequência do Grêmio. Confere aí. Estamos trabalhando muito duro, até porque as reposições e as contratações que nós queremos fazê-las, nós queremos fazer de alto nível e que realmente venham qualificar o nosso plantel, venham aglutinar valores, qualidade para esses enfrentamentos duros que nós teremos pela frente, porque todos o serão, como nós estamos nos apercebendo do próprio Campeonato Brasileiro, porque cada jogo são jogos difíceis. Então nós estamos muito atentos, agindo com muita responsabilidade e poderemos a qualquer momento fazer um anúncio que surpreenderá a opinião pública e a torcida gremista, porque realmente serão contratações que certamente poderão ter grande repercussão. Meu Deus. Mas olha só... Será que é o momento, doutor Paulo Luz, de falar isso? O Grêmio perde o jogo pro Caxias, é campeão gaúcho, ok, dá uma volta olímpica, né, meio amarga. Aí o Grêmio perde pro Lanterna do Campeonato Brasileiro
e o senhor anuncia que o Grêmio terá a contratação de impacto nacional, a régua do Grêmio, que já era alta, porque é o Grêmio, que acabou de vender o Everton, que entrou dinheiro, foi lá para cima, e o Grêmio, se contratar hoje um bom jogador já vai frustrar, porque assim, ó, pelo que falou o vice de futebol do clube, ele tem essa braçadeira, o Grêmio não vai contratar um jogador como o Robinho, como o Everton, muito menos como o Luiz Fernando, que eu acho que não sei nem por que veio, eu acho que esse é muito abaixo. O Grêmio vai... Wellington Martins, o Grêmio vai matar um baita jogador. É que ele falou que vai ter repercussão. A repercussão pode ser negativa, dependendo do número. E ele puxou... Não, mas pode ser. O Pato tá nessa turma dele. Aí que tá. Ele puxou para ele agora uma responsabilidade, porque o doutor Paulo Luz, como o Renato gosta de chamar, ele deve estar nos assistindo porque ele assiste. Ele deve estar pensando assim, peraí, Bagé, eu não assumo responsabilidade, tu me critica. Aí eu assumo responsabilidade, tu me critica. Entenda, doutor Paulo Luz. Né? O senhor assumiu uma responsabilidade para esse momento desnecessária. Porque agora, ou o Grêmio contrata alguém que, para a opinião do torcedor, porque esses números que o JB trouxe são legais, mas eu não vi ninguém discutindo hoje, mas o meu time está bem no balancete. Ninguém. O torcedor quer time. O senhor trouxe uma responsabilidade agora. Tu viu o torcedor do Grêmio fazer isso? Não, tu viu aqui agora no programa. Tu viu agora aqui no programa. Não, mas ele não é torcedor fazer isso. É que ele não é torcedor do Grêmio. O que mais me assusta? O que mais me assusta é que isso, o Meneghetti falava das questões do torcedor que quer saber do time, do jogo. O Grêmio vai fazer mais uma contratação independente, se vai ser boa ou não, a gente vai saber só no curso da história. Sabe quantos jogadores estão trabalhando no grupo de transição neste momento? 16. Eles estão treinando hoje como se fosse um time de futebol 7. Sabe quantas contratações o Grêmio fez para as categorias de base de algum jogador, como o Inter, por exemplo, que contratou 3 ou 4 jogadores para a base? Nenhum. O Grêmio está fazendo um time de futebol e o Grêmio é um clube de futebol. Um clube de futebol que ganha no curso da sua história construindo equipes. Nunca ganhou contratando equipes. Então não adianta nada. Quando contrataram o Diego Tardelli por 1 milhão, veio o Diego Tardelli. Só festejaram quando chegou. Sempre que o Grêmio montou times à base de contratações, o Grêmio não ganhou de ninguém. O Grêmio ganha quando constrói categoria de base. Ontem, quantos jogadores da base tinham quando o jogo começou? Qual era a média de idade do Grêmio quando o jogo começou ontem, você sabe? Quando começou o PP, né? Depois entrou o GPR. Quando começou, tinha Matheus Henrique. Depois entrou o Isaac, depois entrou o GPR, depois entrou o PP. Porque quem é que estava correndo no fim do jogo? Quem é que estava lutando para ganhar? Os meninos. O Grêmio é um clube que precisa disso. O Grêmio entrou ontem, Meneghetti, no jogo com um time acima de 30 anos de média, com um jogador formado na base. Isso é que nós temos que tocar. Essa é a ferida. O Grêmio precisa olhar para as categorias de base. O Grêmio está se preocupando, Meneghetti, com o clube, com o time de futebol profissional. E o Grêmio não é assim na sua história. Fala, JB. Olha, eu quero dar uma má notícia pro torcedor gremista. O Messi não vai ser, porque acaba de sair uma nota aqui que o Messi vai ficar no Barcelona. E ainda piadista, essa hora do programa. O sujeito tá aqui. Obrigado por me convidar para esse programa. Tô refletindo esse aqui, tentando criar. Mais divertido. E o Meneghetti traz um piadista pro programa. Essa tese do César ela fica muito latente, porque Baldasso, o Internacional jogou contra o bom time do Palmeiras, do Luxemburgo, e o time recheado de meninos formados no Beira-Rio. E com contratados meninos agora. Johnny, que foram bem, né, Baldasso? O Johnny foi o melhor em campo, inclusive. Eu fiz muitas cobranças para que o Cudê passasse a utilizar os meninos. Antes do jogo eu não concordei que entrassem todos ao mesmo tempo. Acho que o Cudê descaracterizou demais a equipe. Mas deu certo. E nós tivemos na peça do Johnny, por exemplo, uma figura expoente do jogo. O Johnny foi o melhor jogador em campo. E para mim, se colocou de forma definitiva como postulante a uma vaga que só tem uma alternância entre Musto e Lindoso, porque o Johnny é melhor do que os dois. E tu sabe por quê? Por quê? Porque deixou jogar. Claro. Essa é a questão, deixa jogar. O Zé Gabriel é outro exemplo. O Fux, eu até acho que o Fux foi uma coisa meio institucional, tá? Uma coisa assim, precisamos vender o Fux esse ano, põe para jogar. Agora, o Zé Gabriel não. O Zé Gabriel foi uma solução encontrada pelo treinador. Ele nem é da função. O Zé Gabriel é volante. E, de repente, o Zé Gabriel se torna o protagonista do sistema defensivo do Internacional. Então, acho que esse processo no Internacional voltou a acontecer bem. Se ele quer, ele está sendo coerente, o Cudê, se ele quer um zagueiro que saiba sair jogando, é mais fácil transformar um volante que normalmente sabe sair jogando em zagueiro do que pegar um zagueiro da base. Então, ele está sendo pelo menos coerente. Mas aí tu tem característica, a gente falava muito disso quando a chegada do Cudê aqui. E o Cudê chegou a usar o exemplo, né? A bola não cobra identidade, data de nascimento. E ele só não foi subindo, porque não adianta tu
subir o garoto também só porque ele é garoto. Tem que subir o garoto que seja com qualidade. Ele estreia o Bruno Fux, tirando o Rodrigo Moledo, que era o queridão do torcedor e de grande parte da mídia no Brasil, de maneira geral, e num Grenal ele põe o Fux. Ou seja, ele não é maluco também, ele não ia botar qualquer um ali, ele viu que o menino tinha qualidade. E tem uma coisa, claro que quando tem um problema, o título, por vezes, ele esconde algumas coisas. Vou bater aqui, a frase do ex-presidente Vitório Pífero, que ele disse assim, planejamento é quando ganha. E ele tomou muito pancada, né? Porque ele disse, como é que tu vai dizer um troço desse? Mas se a gente começar a olhar o planejamento, quando não dá certo, a gente não valoriza o planejamento. E aí, por vezes, o título... Não, mas é só para concluir o raciocínio. Até ladrão tem planejamento, Não, Bagé. perfeito. Até ladrão tem planejamento. Mas o que eu estou dizendo é que o Renato, como as coisas vinham dando certo, a gente dizia assim, não, mas o Renato enche de meninos. Vamos analisar como é que os meninos do Grêmio entraram. Vamos analisar. O Arthur entrou porque o Michael se machucou. Tem várias situações. E os meninos se venderam, entre aspas, porque eles são muito qualificados. O menino porque Isaac, agora, de 23. Tudo o bem, menino mas guri agora, de 23. Agora, o que o Renato tem feito? Eu sei que o Jean-Pierre não está jogando tudo que a gente sabe que ele pode jogar, mas eu vou me ater a ficar batendo nessa tecla. Nós esperamos mais dele ou do Thiago Neves? E ontem, de novo, ontem o Renato fez pior. Ele não tirou o JP para botar o Thiago. Ele botou o Thiago desde o começo. Essa equação, esse desenho feito pelo César vale para o Grêmio e vale para o Inter. O Grêmio é campeão da Libertadores da América de 2017. Os dois expoentes foram Arthur e Luan, dois formados na categoria de base do clube. Sempre que se fez o contrário disso no futebol gaúcho, não se ganhou nada. No Grêmio, especialmente. Não se ganhou. Mas no Inter também. No Inter também. Os grandes títulos na história do Inter é o Nilmar protagonista, é o Sobis protagonista. Nós ganhamos 2 Libertadores da América nos pés do Sobis. O Juliano que vem com 18 mas o Juliano vem um cá. pouquinho mais tarde. Não, os protagonistas, os títulos históricos do Internacional, sem a base não teria acontecido nada. Então isso tem que ficar claro. E essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação. O Internacional, em determinado momento da sua história, quebrou essa rotina de revelar jogadores. E nós falávamos que a grande diferença do Grêmio para o Inter nessa temporada era que o Inter tinha o Fux para vender e o Grêmio tinha 3 ou 4, 5 jogadores para vender. Jean-Pierre, e essa era a diferença. Nós falamos muito nesse programa sobre isso. Vocês se deram conta que o Grêmio não tem hoje, ou hoje tem 2 ainda, mas o Grêmio não tem novas revelações para vender daqui a 2 anos. E o Grêmio tem que se dar conta hoje para poder reverter isso, senão daqui a 2 anos o Grêmio está numa situação... Tem uma que o Grêmio matou, entre aspas, que é o Vitor Bobsin. O Vitor Bobsin está arquivado no time do Grêmio. E se alguém teve a possibilidade de um dia ver esse menino jogar uma vez e viu 20 jogos ou 30 jogos do Wellington Martins, não entende por que o Grêmio vai buscar o Wellington Martins. Vamos pegar 2 exemplos práticos, tá? O Diego Rosa e o TT vão deixar um caminhão de dinheiro aí para o Grêmio sem nunca ter fardado. E tu sabe o que as pessoas próximas desses 2 jogadores sempre disseram? Eles vão agora, porque senão eles não vão jogar no Grêmio. Ô, Taigor, informa pro Baldasso o time que o Cudê vai colocar em campo no final de semana contra o Bahia. Aliás, te pergunto, o Bahia já tem técnico? O Bahia ainda não tem técnico, demitiu o Roger Machado, né? Está procurando e vem nessa instabilidade para enfrentar o Internacional no próximo domingo no estádio Beira-Rio. O Inter que vai ter alguns retornos importantes, tá? O Zé Gabriel, que havia sido preservado na última partida contra o Palmeiras, retorna após problemas musculares. Saravia, Edenilson, Bosquilha e Thiago Galhardo, que começaram a partida no banco de reservas, devem iniciar como titular contra o Bahia. A dúvida fica por conta de Damião Musto, que estava indisposto na última partida, ainda não se tem uma condição exata de como ele está, e Moisés. O Moisés pertence ao Bahia, Meneghetti está emprestado ao Internacional e por conta de cláusulas contratuais não enfrentará o Bahia e aí quem joga é o Matheus Jussa na lateral esquerda. A gente confere uma palavra agora do Eduardo Cudê, técnico do Internacional, falando sobre a liderança do Inter e sobre o que é necessário fazer para que o time se mantenha no topo do Campeonato Brasileiro até o fim, já que busca o título que não vem desde 79. Trabajando y tratando de sacar provecho a los jugadores que tengan que iniciar, que mejor están, tratando de ojalá se puedan poner los 2 jugadores que llegaron bien lo más rápido posible, sin acelerar, siempre digo sin acelerar proceso, porque es la parte donde más necesidad tenemos, en la parte de adelante. Tenemos 3 delanteros lesionados, uno por el caso inmediato que ya saben y bueno, prácticamente el único hombre de frente es Thiago, pero bueno, trabajaremos, trataremos de
de movernos más, de encontrar los movimientos indicados y de generar. Abel Hernandes, Tyler. Pode estar à disposição de Eduardo Cudê. Na entrevista coletiva após o jogo contra o Palmeiras, eu questionei o Alessandro Barcelos se o Abel Hernandes vai estar com a sua parte jurídica, sua parte de documentos regularizada até lá. Ele acredita que sim. O nome do Abel Hernandes deve sair no bid entre hoje e amanhã. Para ele estar à disposição, precisa sair amanhã até às 4 horas da tarde. Sobre condições físicas e técnicas, o Eduardo Cudê é cauteloso, diz que o jogador precisa ainda de um tempo para adaptação, só que como não tem outro atacante de ofício no elenco, Meneghetti, pelo menos no banco, Abel Hernandes deve estar na partida de domingo. Baldasso, eu vou te dar uma informação aqui que talvez, tu é muito bem informado de Inter, tu não tenha. Vou fazer uma comparação aqui, que me fez alguém do Internacional, de Leandro Fernandes. Leandro Fernandes, né? Isso. O argentino. Com quem que ele lembra parecido? Aliás, a pessoa não gosta dessa comparação, mas falou, mas é por aí. Escoco. Eu sabia. Não, mas Sabia? o problema do Escoco não era o futebol. Não, quando começou a falar, eu ainda falei nada. Não, mas se for na bola, me serve. O estilo de jogo. O problema estilo de jogo. O problema do Escoco no Inter nunca foi futebol. Foi a cabeça dele, que ele resolveu que não tinha adrenalina e queria ir embora. O Escoco era um grande jogador. Grande jogador. O que me disseram desse jogador é o seguinte: ele é bom jogador, chuta com as duas, joga de esquina a esquina da linha de fundo, mas diz que ele é louco e toma muito cartão. Se ele já tomava muito cartão na Argentina, imagina aqui. Aqui é o seguinte, cara, o Musto e o Saravia foi expulso num jogo contra o Esportivo que o Inter estava ganhando de 4-0. Porque a arbitragem no Brasil é ruim e se esconde atrás de cartão. Então esse cara vai ter que passar... Tu já viu ele comemorando o gol? Como é que ele comemora? Não. Como? Ele faz umas dancinhas que se ele faz um gol... Como é que é? Não, eu não vou fazer aqui. Não tem qualidade pra isso. Não, tu bota lá no YouTube, lá, tu vai ver. Se ele faz um gol em Grenal e comemora daquele jeito, termina em pancadaria. Para nossa sorte, o Inter não faz gol em Grenal. Então tá resolvido o problema. Ele me lembra o temperamento do Nico Lopes. E mais, a gente... Não, isso é ruim, hein? Isso é ruim. O Nico Lopes não tem temperamento. Péssima notícia, não tem sangue. Não, mas aí que tá. O Nico Lopes, ele é um cara que oscilava muito. Ele é introspectivo, mas ele oscilava muito. Em momentos bons e em momentos ruins. Porque o Nico Lopes que chega para o Internacional, claro que se pagou muito mais do que tinha que pagar por ele. Mas ele chega depois de 2 temporadas que ele tinha feito muito boas de Libertadores da América. Que era uma situação parecida, por exemplo... O Palmeiras tentou levar ele, inclusive. Mas, Bagé, o temperamento, eu não sei que comparação. É que ele faz um golaço e daqui a pouco ele dá uma bomba e alguém vai expulsar. Eu gostaria que os amigos me deixassem falar no programa. Eu estou falando no Grêmio, não falar no Inter, eu vou falar quando? Não, o programa hoje é Grêmio. Hoje aqui nós temos Minuto do Inter. Minuto do Inter. Eu queria agradecer a produção por ter destinado um espaço para o Internacional no programa e a possibilidade de agora poder começar a dizer algumas coisas aqui no programa. Eu queria dizer para vocês, eu esperei até agora para dizer isso, tá? Esperei até agora. Importante. Nós temos um universo a ser tratado desse mês de setembro do Internacional. Tem 3 jogos antes de voltar à Libertadores. Contra Bahia, Ceará, dentro de casa, e Goiás fora. O Inter tem que ganhar os 3. Quem quer ser campeão tem que ganhar esses 3 e ponto final. Volta a Libertadores, o Inter cheio de problemas e ali adiante tem um Grenal. Dia 23 tem Grenal. Não há, eu disse 40 vezes nesse programa e fui ridicularizado por alguns aqui. Eu acho que agora está provado. O Internacional tem um time muito melhor que o do Grêmio. O Inter em 2020 está jogando muito melhor do que o Grêmio, com a exceção dos Grenais. E é a prova de que o problema é psicológico. O Internacional está sentindo pressão, está dosando errado e por isso não ganhou Grenais essa temporada. Então, dia 23, eu estou aqui conversando com todos os jogadores do Inter que assistem esse programa, tá? Olha que tu falou pro Caxias, não deu certo. É obrigação mostrar em campo contra esse time ruim do Grêmio que vocês são melhores. Obrigação. Isso é jogo jogado, Baldasso. Me desculpa, tá esse Grenal... Não, tem esse é jogo jogado. Tem sido. Ganhou o Grenal. Mas como é que o Inter é melhor, mas o Inter não consegue ganhar de alguém que é pior que ele? Não, mas aí tá. Tem alguma coisa errada, né? Se o Inter tá o ano todo... Se o Inter tá jogando o ano todo melhor que o Grêmio, as mesmas competições, contra os mesmos adversários, e no Grenal o Inter perde, tem Lembra alguma quando eu coisa falei errada. que o Cudê tava olhando a folhinha do Grenal? O Renato tá fazendo a mesma coisa. Porque ele já sabe que esse jogo tá vencido. E digo mais aqui para quem está assistindo, para os jogadores do Inter. Eu não confio em vocês nesse Grenal. Não confio. Pronto, porque vocês só me decepcionaram nos outros. Eu não confio. Recuperem a minha confiança. Como é que nós vamos criticar as entrevistas dos dirigentes quando tu pergunta, doutor Paulo, o senhor que é vice-presidente de futebol, o que o senhor poderia falar, sua análise sobre a atuação? Eu não posso falar sobre a atuação, isso aí quem fala sobre a atuação é o Renato. Aí o Baldasso chega aqui e diz o seguinte, o time do Inter não é melhor, ele é muito melhor que o do Grêmio.
Mas com exceção dos Grenais. Mas o Grenal, eu não sei se tu te lembra, Grenal é Inter contra o Grêmio. É o Grêmio contra o Inter. Então ele é muito melhor contra o Grêmio, mas ele perde sempre o Grenal. Tem 30, 40 jogos na temporada e o Grenal é o jogo que o Grêmio é melhor que o Inter. Paulinho, bota a dancinha aí do Leandro Fernandes comemorando o gol. Vamos ver. Vamos ver se é uma das boas. Que tem umas que ele gol faz. É bonito. É pelo Vélez. Tá, meteu o gol, foi lá, a caixa. O que é isso? Que isso? Bom. Tem umas piores, tá? Se ele faz isso aí num Grenal, tem umas que são piores. Tem uma no final do jogo que tá no YouTube, que termina o jogo, que ele tá sozinho no gramado, que é um espetáculo. Meneghetti, outra coisa. Eu fui atrás de informações sobre esse cara também, mais alguns detalhes. Ele ia pro Elche da Espanha. Eu pensei assim, pô, ele ia pro Elche, um time pequeno da Espanha. Série B? Não, subiu. Tá, mas é que eles contrataram o Jorge Almiron, que é muito bom treinador, aquele Lanús, levou o Lanús pra final, e que ele pediu a contratação. O Inter não paga nada para contratar, ele estava liberado no mercado, vai pagar algo em torno de $40 mil por mês para ele. Vai dar uns 220, 230 mil Mas vai mensais. pagar no dólar colorado ou no dólar comercial? Ah, não, segundo o Baldasso, o dólar vai ser renegociado, vai ser mais barato. É menos que o Natanael. O Natanael não joga. O dólar colorado é 1 por 1. Não, o dólar colorado é incrível. O Inter paga em dólar, mas o dólar não aumenta nunca. Outra coisa que eu queria falar no programa, porque agora é a minha vez de falar no programa, é o seguinte. Do Inter. Agora é o seguinte, nós temos que resolver um problema na lateral esquerda do Internacional. O Moisés, que eu acho que tem a sua história na carreira, é um jogador que se mostrou até este momento no Internacional inconfiável. Tá? E não é aquela coisa assim da oscilação normal de um jogador que joga melhor uma partida e pior a outra. Nós perdemos jogos por causa do Moisés. Nós não ganhamos o jogo do Palmeiras por causa do Moisés. Então, aí tem que resolver o problema. E o pior é que a resolução do problema hoje está em contratar. Porque os outros que tem para a função também não servem. Então o Internacional precisa contratar. Tem o Jorge do Mônaco no mercado, que é muito caro e que não poderia vir agora, só em outubro. Se deu um jeito. O Inter foi muito criativo nessas duas contratações de atacantes, tá? Teve muita criatividade, gostei. Tem que fazer a mesma coisa para a lateral esquerda. Com esse lateral esquerdo nós não vamos ganhar nada. Lembrando que o Moisés está fora de mais 3 jogos da Libertadores, é 4. isso? América, o Moisés é 4. América, Grenal e os 2 jogos fora depois. Isso. Contra a América e contra o Chile. 13 é o Edenilson. Então ele está fora da primeira fase da Libertadores. O Moisés ele tá fora do jogo contra o Bahia porque ele pertence ao Bahia. E aí o Inter fez uma troca com o Bahia, mandou o Zeca por 1 ano e trouxe o Moisés por 2 temporadas. Só que aí tem um detalhe, isso tinha sido vetado antes, os clubes... Para mim já tinha caído isso. Não, os clubes reclamaram, a CBF conseguiu reverter com a FIFA essa situação, muito porque os clubes dizem o seguinte, como é que eu empresto um jogador? Eu empresto o Meneghetti, o Meneghetti vai jogar contra mim, eu pago o salário dele, e o cara faz um gol contra mim. Só que o Inter pagou R$2.250.000 pelo empréstimo do Moisés, junto ao Bahia. E aí o Inter não vai poder usar um jogador que tu pagou por ele. Tá errado. Vamos ao intervalo, na volta, encerrado o minuto do Inter, vamos ao intervalo, na volta vamos falar mais do tricampeão gaúcho, tem mais Renato, e vamos ver se Paulo Luz já contratou um jogador que vai causar aí surpresa e estupefação nacional. Até já. Enquanto não chega a contratação que vai surpreender a opinião pública, você participa aqui conosco, 992-24-1220, intervalo da live do YouTube, você manda sua mensagem e participa conosco. Com todo respeito ao Bagé, ganhar Grenais nunca significou o time melhor ou pior, porque sempre foi jogo à parte. Colorado Josias, de Tapes, no Rio Grande do Sul. Grande Tapes, eu adoro Tapes. A terceira melhor praia de Água Doce do Rio Grande do Sul, atrás apenas de São Lourenço e Anambaré. Thiago Neves joga muito, vida longa para ele no Grêmio. Daniel Schaeffer, de Lajeado, Colorado. Valeu, Daniel Schaeffer, tamo junto. Sou Henrique de Erval Seco. Quero saber se o Inter vai trazer o Fernando Sobral do Ceará. Não vai trazer o Fernando Sobral, que já realizou 7 partidas pela equipe cearense, portanto não poderia jogar pelo Inter no Campeonato Brasileiro. Não vai vir o Fernando Sobral, tá? Obrigado pela participação. Boa tarde, manda uma aposta com o Meneghetti. Ele dança essa dancinha se o Inter ganhar um título. É o Alan, aqui do bairro mesmo. Não sei qual é o bairro mesmo, mas tá bom. Campanha Meneghetti faz a dancinha do Leandro. Azar, vale tudo. É o telespectadores assíduos, eu e o José Luiz. Valeu! Obrigado pela participação. Perdi, tava olhando pro celular ali, ó. Que momento! Isso aí vai virar clipe. Eu já vou pedir pro Pedro clipar esse momento, porque vai viralizar
Não precisou nem o Inter ganhar título, o Meneghetti já saiu dançando. Ele tá com a dança no corpo hoje. Vai voltar aí com mais donos da bola. Tchau. Amanhã, 11 horas da manhã, aqui na Band, TV Bandeirantes para todo o Rio Grande do Sul, tem o programa Live News. Nós vamos entrevistar o presidente do Inter, Marcelo Medeiros, o presidente do Grêmio, o Romildo Bolzan, e o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. E já vou antecipar, eu vou perguntar ao presidente Bolzan sobre a queda de rendimento da equipe do Grêmio depois que o Everton foi negociado. Vamos lá, Tiger! Quer fazer a dancinha aí de novo, Meneghetti? Ou que faz no YouTube, fica no YouTube? O cara falou que eu tenho que fazer a dança se o Inter for campeão, né? Então não preciso nem ensaiar, né? Tá. Não precisa nem ensaiar, tá tudo tranquilo. Ô, Meneghetti, a gente volta a falar do Renato Portaluppi. Eu vou dar aqui o crédito para quem fez essa pergunta, que foi o Bruno Ravazoli, da Rádio Guaíba. Ele perguntou para o Renato sobre a falta de repertório ofensivo que o Grêmio apresentou depois que levou os gols da equipe do esporte. E a resposta do Renato foi contradizendo essa pergunta do Bruno. A gente confere aí. O Grêmio tem feito mais cruzamentos hoje em dia porque nós temos um grande cabeceador dentro da área. Isso é o beabá do futebol. O Grêmio cria por baixo, cria pelos lados, cria com cruzamento, cria de tudo que é jeito. Então, uma hora a bola vai começar a entrar. Entrou apenas uma vez hoje. Agora, falar que o Grêmio não cria, com 31 oportunidades durante a partida, o Grêmio é uma das equipes que pode estar hoje com um dos piores ataques do Brasil, mas se você pegar os números de todas as equipes, você vai ver que o Grêmio é uma das equipes disparadas que mais cria no Campeonato Brasileiro. E principalmente no momento que a gente sempre pega os adversários, e aí cada um joga da maneira que quer, se retranca, principalmente depois que consegue fazer um gol na frente, se retrancam ainda mais, fica difícil para entrar. E mesmo assim a gente cria, a gente tem um repertório muito grande, dos dois lados, por dentro, bola no chão, bola no alto. Então, infelizmente, aqui a gente vive num país que é o seguinte, você ganha, você é bom. Você perde, você é ruim. Você perde o jogo, falta isso, falta aquilo, faltou isso, faltou aquilo. Aí você ganha, não, teve de sobra isso, teve de sobra aquilo. Bruno Ravazoli é bom repórter, nosso concorrente, trabalhou na casa. E a pergunta desconfortou você, que é repórter, que está em coletivo, eu já não estou mais, estou velho para isso, JB. A pergunta desconfortou o Renato, Com né? toda certeza. Só que eu preciso fazer algumas correções importantes. Por exemplo, o Renato disse que o Grêmio é um dos que mais cria no Campeonato Brasileiro. Não é bem verdade. Ele deu uma... Sabe, ele trouxe para o lado dele o número. Na realidade, Grêmio e Atlético Mineiro são os times que mais finalizam no Brasileirão. Mas aí tu precisa analisar a estatística, eu que gosto de trabalhar com números, embora seja péssimo em matemática, a estatística mostra que o Grêmio, por exemplo, no jogo de ontem teve 30 finalizações e 7 foram no gol. E não foram 31 chances de gols criadas, porque assim, o chute do Thiago Neves foi uma chance de gol, mas o chute foi horrível. Cruzamento para a área não é chance de gol. O Grêmio deu 55 cruzamentos para a área, 41 foram errados e só 14 certos. 55 cruzamentos para a área é muito certo. Que conectou com o jogador do Grêmio. Alguém chegou no jogador do Grêmio. O 55 foi chuveirinho, jogaram para dentro da área. Isso não é criar. Isso não é criar. Mas foi isso que incomodou o Renato, só que o Renato é muito inteligente. A resposta do Renato é o quê? Ele diz assim, nós estamos jogando mais bola, cruzando mais bola, porque agora a gente tem um cabeceador. Ou seja, como se isso fosse uma estratégia. Algo que não é. Na verdade, a pergunta do Bruno Ravazoli é muito mais assim, Renato, cadê o repertório criativo que o Grêmio tinha? Porque o Renato, quando toma um gol cedo, como ontem, ele não consegue sair pro jogo. O jogador do esporte saindo no intervalo do jogo ontem, na transmissão da TV, disse Patrick. o seguinte, nós sabemos como enfrentar o Grêmio. Exatamente. Esse eu acho que é o grande ponto. O Grêmio tem uma forma de jogar que todo mundo sabe como jogar e o Renato não tem alternativas de Aliás, eu jogo. queria te perguntar, César, não achou o Grêmio no final do jogo meio, vou dizer, não sei se é atabalhoado, desorganizado talvez, taticamente? Sim, muito desorganizado. Claramente um time que se jogou para frente de um jeito. Fez o óbvio, o Grêmio está fazendo muito óbvio. É a tese do Bagé, O que mais me assusta, o que mais me assusta é quando as coisas são óbvias, todos estão vendo e as soluções são idênticas. Quem planta batata vai colher batata. Não adianta, isso aí é a vida. Mas você imagina Não, frase forte essa aí. Não, mas isso É forte. Mas é que vocês É que tem uma analogia por trás que eles não alcançaram. me parece que sim. É que quando tu começa Viva a ver... agricultura. Quem é o Batata? É o Renato, o Paulo Não, Luz? é que quando tu muda... Sem os agricultores desse Brasil, esse país tinha quebrado Quando durante a tu pandemia. muda, faz modificações, coloca, empilha atacantes e o resultado na semana passada foi ruim, por que hoje vai ser bom? É sobre isso que eu estou colocando. É uma regra. É uma regra que o futebol te ensina. O que eu quero colocar, que me parece. O Grêmio criou uma forma de jogar que depende da individualidade no terço ofensivo. Depende disso. Dependia muito do Everton, que criava, quebrava a marcação e conseguia as oportunidades para o Grêmio. Hoje o Grêmio é um time
claramente com um homem aberto pelo lado esquerdo de pé esquerdo, Previsível. um homem aberto pelo lado direito de pé direito, um meia que é um jogador que precisa ter algum respaldo do grupo, porque ele não tem mais força para jogar, que é o caso do Thiago Neves, fica um time Mais muito... respaldo que ele tem do grupo. Só que tem um jogador que... respaldo Só, que eu Ele quero tem dizer respaldo do físico. contrato, é isso que ele tem respaldo só do para contrato. fechar esse raciocínio, o Maicon faz falta no time do Grêmio. Meu Deus. É verdade, é Tá, verdade. mas o Michael inteiro. Registre-se. claro, mas o faz Michael falar, Mas o inteiro. Michael vinha inteiro. Não falem isso. O Moldova vai chamar ele de cavalo cansado. Ele vai lá, vai dar mídia pro Baldasso. Agora o Michael tá adorando responder o Baldasso, até em rede social de fumaça. Mas reza a lenda ali que tava uma briga entre cavalo cansado e cavalo paraguaio. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. O JB falou sobre, Criativo. falou sobre finanças do programa, sobre dinheiro, sobre números e não citou nada em relação ao Internacional. Não tem nada novo sobre dívida do Inter? Alguma crise para fazer, algum empréstimo que o Inter tem pegado? Eu estou estranhando, cara. Não é assim, o Inter tinha uma pendência financeira com a televisão. Olha aí, ó. Tem do Sarrafiori? Acertou, não Responde acertou. bem do Sarrafiori. Vai ter que pagar uma Não, dívida. calma, acertou, tá tem recebendo um 13 botão na milhões de banca, reais 7,20. nos próximos dias da TV Esporte Interativa aí, que era um problemaço que Aí, tem aí, Sarrafiori? presta pro final do ano. Sarrafiori? O Sarrafiori, o Inter vai ter que tirar 1,5 milhão de reais do valor que está vindo do Bruno Fux, 37 milhões, para pagar para o Huracan, segundo o Inter, por direito de formação. O Huracan perdeu os 10 milhões de reais, 10 milhões de dólares que tinha pedido na FIFA, porque o Inter assinou um pré-contrato, mas eles ganharam direito de formação, 1,5 milhão de reais tem que ir para lá. Muito bem, resultado final da nossa enquete interativa, onde o nosso telespectador está responsabilizando, no caso do Grêmio, pela arrancada ruim do brasileiro. Jogadores, 12,8. Renato, 76. Eu tô fora dessa, tô no chope ainda. Dirigentes, 11,3%. Significativo esse resultado, hein? Forte, hein? Tem uma pequena quebra ali, né, Paulinho? Deve ser 11, talvez 11,2, né? Tem alguma quebra aí no nosso número, né? Nossa soma conseguiu dar mais de 100%. 11,2, tá? 11,2. O JB é ruim em matemática, É que ele arredondou, cara. Agora, essa é uma resposta. Eu quero muito, eu preciso ouvir muito o torcedor. E acho que todos nós temos essa mesma leitura. A gente está sem essa palavra do estádio. E como que a gente pode ouvir? As enquetes ajudam, a interatividade, as redes sociais, mas às vezes as redes sociais também ampliam um pouco esse espectro. Eu, sinceramente, tenho muita preocupação com relação à palavra do torcedor. Quero muito ouvir a palavra do torcedor. A gente não tem muito tempo, mas assim, Não, pra acabou, mim, eu sei. Já estamos... Cadê o Forcolém? Bota o Forcolém lá. É que a gente está aproveitando Forcolém, isso a é por conta audiência. do JB agora. Tá tomando teu tempo aí, ó. É nóis. Eu faço mais um cafezinho preto lá na medida pro Forcolém. Aqueles que tu quebra a térmica da Bandeirantes? Não. Agora eu comprei uma cafeteira inquebrável para não ter problema com isso. Mas rapidamente assim, ó. O problema do Grêmio, eu concordo muito com a tese do Meneghetti, que ele fez um canal do YouTube dele, é que é o seguinte, o Grêmio trocou um nota 9, que é o Everton, por vários 6, 7, e aí, cara, a chance de dar errado é grande. Só que o Grêmio tem vários pequenos problemas, Meneghetti. É direção que dá a declaração errada, é jogador que foi não bem contratado, é o Renato que está escalando mal e apostando muito no Thiago Neves. O Grêmio não é só um fator, o Grêmio é um 5 pelo Tu é menos. ruim de matemática, né? Sim. Mas tu sabe quando é que o 6 vira 9? Só tem uma circunstância para ele virar 9. Quando tu vira ele de cabeça para baixo, né? Ele não vai, ele vai continuar 6. Vamos lá, ô Forcolém. Um abraço. Estamos aqui, semana que vem, olha, segunda-feira nós temos o feriado da Pátria, né? E na outra semana, já nós começamos a Semana Farroupilha, a Semana dos Gaúchos, chefe. Vai ser digital essa semana? Também, Vai ser tudo digital, não tem conversa. Mas eu vou estar aqui pilchado, com as facas de churrasco. Acho que eu vou trazer uma tauba aqui com as costelas aqui. Eu vou lhe convidar para cortar umas costelas para nós aí. Tamo dentro. Positivo. Um abraço. É nóis.